Hoje vamos ler um texto informativo, Os Negros no Brasil. A pesquisa foi feita na Wikipédia pela professora Ana Nilza, que organizou este texto. Os negros foram trazidos da África por portugueses à força como escravos em navios negreiros como carga há muito tempo atrás, para trabalharem na lavoura e todo tipo de trabalho pesado. Moravam amontoados em casas precárias, às senzalas, e não tinham nenhum direito. Em 1888 foi assinada uma lei de proibição total da escravização de negros. A partir daí, ficou clara a diferenciação social entre a população de brancos, descendentes dos portugueses, e população negra, descendente dos ex-escravos. A herança racista é marcada profundamente pelo preconceito, entendido de maneira ampla pela negação do outro, pelo não reconhecimento pleno da condição humana de diferentes características físicas ou heranças culturais. Atualmente, a população negra e parda corresponde a 50,7% da população brasileira. As desigualdades sociais ainda são acentuadas. O percentual de analfabetos negros e pardos era, em 2010, o triplo dos brancos. A distribuição da renda também está claramente diferenciada na condição racial. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, apenas 5% dos negros estavam em cargos de direção, gerência e planejamento, de acordo com dados de 2008. Há também um crescimento na parcela de negros e pardos no total de desempregados. Em 2010, o censo apurou que dos 16 milhões de brasileiros vivendo em extrema pobreza, 4,2 milhões são brancos e 11,5 milhões são pardos ou negros. Há pesquisas ainda que apontam que as diferenças raciais ou de cor influenciam em aspectos como acesso a trabalho, relação com justiça-polícia e convívio social. O racismo prejudica o desenvolvimento da autoconfiança e autoestima de milhões de pessoas negras, indígenas e de outros grupos sociais discriminados. Ele também é um obstáculo para a construção de relações respeitosas, de reconhecimento positivo e de solidariedade entre as pessoas, ao alimentar a ideia de uma sociedade hierarquizada, na qual uns valem mais que os outros, onde determinadas histórias e culturas são melhores do que outras. É necessária a valorização da cultura e da história africana e afro-brasileira na construção da identidade e da nacionalidade brasileira, para melhorar as relações pessoais onde o racismo está presente de forma enraizada nas instituições. É o chamado racismo institucional, que é um obstáculo muito concreto para o acesso ao direito à educação e a outros direitos humanos. É um obstáculo para que todos participem de maneira igualitária a partir de suas diferenças, da esfera pública e da construção de uma sociedade igualitária e democrática. A população brasileira é formada da mistura de várias raças de pessoas que vieram de diferentes países. Portanto, a necessidade de valorização de todas as suas culturas. Tanto os indígenas quanto os escravos africanos foram elementos essenciais para a formação não somente da população, mas também da cultura brasileira. A cultura brasileira apresenta fortes traços tanto da cultura indígena brasileira quanto da cultura africana. Na culinária, onde se verificam o vatapá, o caruru, em músicas, danças, demonstrações religiosas, chegando até mesmo à inclusão de palavras na língua portuguesa. É impossível não perceber a influência positiva da cultura dos povos que foram escravizados no Brasil.